Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Nikolai Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Vamos tratar hoje do capítulo 10 do referido livro, capítulo este que se intitula Reprodução do processo de concentração e de centralização do capital em escala mundial. É sempre importante observar que a produção capitalista ela não se encerra em um único ciclo produtivo. Pelo contrário, a partir do momento em que o capital extrai a mais-valia e, portanto, ele realiza esta mais-valia vendendo as mercadorias que produziu, ele reinicia o processo de uma maneira ampliada. Daí, Bukharin atentar para a ideia da reprodução do processo. O processo de produção capitalista é também o processo de reprodução das bases de ampliação do próprio capital. Para ele, esta reprodução do processo, ela é marcada tanto pela concentração quanto pela centralização. A concentração vai implicar aquela tendência de pequenos capitais irem se constituindo em grandes capitais na medida em que derrotam os seus concorrentes no mercado. Ao passo que a centralização é aquela tendência que encaminha a economia imperialista para a formação dos trustes, para a fusão de empresas no mesmo ramo de atividade ou de setores próximos, de tal modo a dominar o mercado. Dentro deste leque de abordagem, Bukharin parte da afirmação de que os dois processos do desenvolvimento capitalista são os dois principais processos do desenvolvimento capitalista são os processos de concentração e centralização do capital. O processo de concentração é aquele que se verifica a partir da grande indústria, na qual as empresas vão derrotando seus concorrentes, vão absorvendo seus concorrentes e se tornando cada vez mais potentados industriais. Já a centralização é quando as empresas começam a se fundir para dominarem amplas fatias do mercado. Portanto, os dois principais processos do desenvolvimento capitalista são os processos de concentração e centralização do capital. Apesar de representarem momentos distintos do processo de reprodução do capital, entre esses dois processos existe uma ligação. Eles estão intimamente entrelaçados. Neste sentido, observa Bukharin, entendemos por concentração o crescimento do capital por meio da capitalização da mais-valia produzida por esse mesmo capital. Ou seja, a cada circuito produtivo, o capital se amplia e, na medida em que ele se amplia, vai derrotando seus concorrentes, o que abre para este capital individual a possibilidade de conquistar novas fatias do mercado no qual se encontra. Entendemos por concentração o crescimento do capital individual por meio da capitalização da mais-valia produzida por esse mesmo capital, ou seja, aquela tendência do capital de uma determinada unidade produtiva ampliar-se cada vez mais, de tal modo a que uma empresa deixa de ser uma pequena empresa e torna-se, por exemplo, uma grande empresa. E por centralização, a reunião de diversos capitais em um só, ou seja, aquele processo pelo qual os capitais
de unidades produtivas distintas começam a se fundir para terem mais força no sentido de dominarem, seja o mercado nacional, seja, sobretudo, o mercado internacional. A concentração e a centralização, no entanto, embora percorram várias fases de desenvolvimento, são processos que se encontram intimamente ligados um ao outro. Prossegue Bukharin, observando que a forma inicial do processo de concentração é a concentração do capital na empresa individual, ou seja, aquele processo pelo qual o capitalista entra no mercado com determinado capital, consegue ampliar cada vez mais este capital, de tal modo a não ser mais uma pequena empresa de esquina, e sim uma grande empresa com ampla participação no mercado. Portanto, a fase inicial do processo de concentração é a concentração do capital na empresa individual. Esta forma é a forma que predominou até finais do século XIX. A acumulação do capital social, observa Bukharin, ou seja, capital social no sentido dos vários capitais individuais que existem no interior de uma determinada sociedade em determinado momento. A acumulação do capital social traduziu-se por uma acumulação de capital de certos empresários, opostos uns aos outros pela concorrência. Portanto, determinados capitalistas vão se tornando mais poderosos no mercado em relação a outros capitalistas que, em geral, podem estar participando no mesmo ramo de produção, do mesmo setor de atividade. A acumulação do capital social traduziu-se por uma acumulação de capital de certos empresários opostos uns aos outros pela concorrência. Este processo conduzirá ao surgimento das sociedades anônimas. O desenvolvimento das sociedades anônimas veio permitir o emprego dos capitais de grande número de empresários isolados no sentido de individuais, cada empresário que produzia olhando apenas para a sua própria empresa. O desenvolvimento das sociedades anônimas veio permitir o emprego dos capitais de grande número de empresários isolados e desfechou um golpe definitivo no princípio da empresa individual. Lembremos que quanto mais uma empresa concentra capital, mais os seus negócios se tornam vultuosos. Portanto, buscar acionistas ou buscar dividir os riscos de prejuízo torna-se também uma necessidade. Um grande número veio permitir o emprego dos capitais de grande número de empresários isolados e desfechou um golpe definitivo no princípio da empresa individual. Criou, ao mesmo tempo, as condições necessárias ao desenvolvimento dos grandes sindicatos, monopólios de patrões. Portanto, na medida em que as empresas se concentram, formando trusts, elas também vão procurar formas de organização patronal a fim de defender os seus interesses enquanto grande empresa. Observemos, por exemplo, as federações da indústria, as federações do comércio, as federações varejistas e por aí vai. São sempre tendências que ocorrem no interior da sociedade capitalista, onde os donos do grande capital procuram garantir a realização dos seus interesses, sobretudo penalizando os pequenos capitalistas, os pequenos e médios capitalistas. Prossegue Bukharin observando, além de que o desenvolvimento das sociedades anônimas veio permitir
o emprego dos capitais de grande número de empresários isolados e desfechou um golpe definitivo no princípio da empresa individual, este desenvolvimento criou, ao mesmo tempo, as condições necessárias ao desenvolvimento dos grandes sindicatos dos monopólios, e esses grandes sindicatos dos monopólios expressam com clareza como a concentração dos capitais assumiu uma forma diferente. E assumiu uma forma diferente, uma vez que já não se está falando da empresa capitalista isolada, da empresa capitalista individualizada, e sim se está falando de uma forma de organização que tem por finalidade básica atender às necessidades dos trusts, daquelas concentrações de empresa para dominarem os mercados. A acumulação de capital deixou, neste sentido, de fazer crescer os capitais dos produtores individuais e transformou-se em instrumento de crescimento das organizações patronais a fim de defenderem os interesses daquelas configurações, daquelas empresas trusts. Bukharin observa como que é distinta a fase anterior do capitalismo, que era mais concorrencial, e a fase monopólica do capital. Os primeiros economistas, ou seja, aqueles do período da fase concorrencial nos primórdios do século XIX e ao longo do século XIX, os primeiros economistas haviam falado de acumulação de capital no país. No entanto, nos quadros da economia dos monopólios, o caráter é totalmente distinto. A economia nacional ou a economia do país já não é mais aquela que tem no capitalista individual o seu carro-chefe. Pelo contrário, se trata hoje da empresa coletiva capitalista, um gigantesco trust combinado único, formas que foram sendo progressivamente adotadas pelos capitais dos países capitalistas mais avançados, na medida em que estes foram aprofundando o seu controle da economia. Portanto, a concentração do capital vai conduzindo também à centralização do capital sob a forma de trusts, a fim de permitir a este grande capital tornado imenso controlar não apenas o mercado interno, mas também o mercado externo. Esta é uma tendência que pode ser registrada, observa Bukharin, nos países avançados do capitalismo moderno. Para Bukharin, o processo de centralização, portanto, o processo de constituição dos trusts, o processo de centralização expressou-se na absorção, na incorporação e mesmo na destruição dos pequenos capitalistas e no desenvolvimento das grandes empresas individuais. O ritmo do desenvolvimento das grandes e mesmo gigantes empresas baixou o número de concorrentes no mercado, paralelamente ao processo de centralização. A intensidade da concorrência cresceu, só que desta vez a concorrência não se dá mais entre o grande, o imenso e aquele médio ou pequeno. A concorrência, ela passa a ser entre as próprias empresas de caráter monopólico, ou seja, as próprias empresas que adquiriram a dimensão de trust. A intensidade da concorrência neste sentido cresceu, mas ela não cresceu mais olhando para baixo,
e sim olhando para aquele que está concorrendo em condições de igualdade. E, neste caso, é o outro trust que procura abocanhar parcelas significativas do mercado. Daí, Bucari observar que baixou o número de concorrentes paralelamente ao processo de centralização. No entanto, a intensidade da concorrência cresceu em um número menor de grandes empresas. Portanto, são grandes empresas que disputam o mercado. Só que estas grandes empresas não são tão numerosas como era antigamente a pequena ou média empresa. A concentração e a centralização de capitais levaram, portanto, à organização dos trusts. A concorrência, neste sentido, passa a ser muito mais áspera, porque agora são gigantes se degradando, e gigantes que têm presença não apenas no mercado interno, mas também no mercado externo. Gigantes que estão disputando palmo a palmo o espaço para venderem as suas mercadorias ou exportarem os seus capitais, seja sob a forma de maquinário, seja sob a forma de capital financeiro propriamente dito. Portanto, a concentração e a centralização de capitais levaram à organização dos trusts. A concorrência torna-se mais áspera, transforma-se de concorrência entre empresas individuais em concorrência encarniçada entre certas associações capitalistas de envergadura, empenhadas numa política complexa e, em grande parte, calculada. Observa ainda, Bucari, que a concorrência atinge o máximo de seu desenvolvimento, concorrência entre os grandes capitais, entre aqueles capitais que se concentraram e passaram a monopolizar cada vez mais o mercado. A concorrência atinge o máximo de seu desenvolvimento, a concorrência dos trusts capitalistas nacionais no mercado mundial. Nos limites das economias nacionais, a concorrência reduz. E reduz porque, neste processo, muitos capitalistas são colocados fora de combate. Nos limites das economias nacionais, a concorrência reduz ao mínimo para avultar, ou seja, crescer, intensificar-se fora desses limites, em proporções fantásticas, desconhecidas em épocas históricas anteriores. Sem dúvida, a concorrência entre as economias nacionais, isto é, entre suas classes dominantes, já existia antes. Tinha, entretanto, caráter inteiramente diverso, visto que era bem diferente a estrutura interna das economias nacionais. Portanto, não se está apenas diante de uma mudança quantitativa, onde o grande número de empresas vai sendo reduzido, mas também de uma mudança qualitativa, uma vez que o embate do capital passa a estar cada vez mais concentrado naquelas empresas que têm predominância mundial. Prossegue Bucari ainda, observando que no mercado mundial a concorrência estava pouco desenvolvida na fase anterior. A época do capitalismo financeiro, no entanto, subverte tudo isso. O centro de gravidade da economia passa a situar-se na concorrência que se fazem corpos econômicos gigantescos, coerentes e organizados, armados de enorme faculdade de combate no certame mundial das nações. Nesse sentido, o processo de centralização do capital transforma-se e inicia uma fase superior.
portanto, qualitativamente distinta no que concerne a compreender a dinâmica do capital, no que concerne a compreender qual dinâmica passa a dominar no interior do modo de produção capitalista e como esta dinâmica é monopolizada pelos países do polo hegemônico do elo forte do capitalismo. No mercado mundial, o processo de centralização do capital transforma-se e inicia uma fase superior. A absorção dos pequenos capitais, dos trustes demasiados fracos, ou seja, não é porque uma empresa atingiu o patamar de trust que ela não pode ser engolida por um trust muito mais forte. A absorção dos pequenos capitais, dos trusts demasiado fracos e mesmo dos grandes trusts passa a segundo plano e parece um simples brinquedo diante da absorção de países inteiros, isolados pela violência de seus centros econômicos e integrados no sistema econômico das nações vitoriosas. Aqui, Bukharin está apontando que, ao lado desta concorrência entre os trusts, passa a haver um processo muito mais violento, que é a dominação que as grandes empresas estabelecem sobre determinados territórios nacionais, em razão do vigor e da importância que aquela determinada empresa tem para o desenvolvimento daquelas regiões, ou mesmo para a economia daquelas regiões que se encontram ainda extremamente atrasadas. Ao se implantarem nesses territórios, é sempre bom lembrar que as implantações são acompanhadas, em geral, por obrigações, como destaca Bukharin em capítulos anteriores do seu estudo. A anexação imperialista constitui, pois, um caso particular da tendência geral capitalista à centralização do capital. Observa ainda Bukharin que distinguem-se dois tipos de centralização do capital. O primeiro, quando uma unidade econômica absorve outra similar. É a concentração, fusão de empresas, ou então simplesmente incorporação de uma empresa que está mal das pernas ou que não tem condições de concorrer com aquela outra empresa que concentrou mais capital e que tem condições de melhor dominar o mercado. Distinguem-se dois tipos de centralização. O primeiro, quando uma unidade econômica absorve outra similar. O segundo, a centralização vertical, quando uma unidade econômica assimila outra pertencente a um ramo estranho. Portanto, é possível que se incorpore aquelas empresas que pertencem ao mesmo ramo de atividade, mas também há outras empresas que não pertencem ao mesmo ramo de atividade, mas que são, no entanto, funcionais para um determinado trust nos seus interesses de dominar cada vez mais fatias do mercado mundial. No segundo caso, este ao qual ele faz referência, que seria quando uma unidade econômica assimila outra pertencente a um ramo estranho, neste caso, estamos em presença de um complemento econômico ou de uma unidade econômica combinada. Hoje, ou seja, naquele período em que o capital, na sua forma monopólica, estava se desenvolvendo, hoje a concorrência e a centralização dos capitais se reproduzem em escala mundial. Se um país, um trust capitalista, absorve um similar mais fraco, mas de estrutura econômica mais ou menos semelhante, obtemos uma centralização horizontal do capital.
Aqui ele apenas está tentando mostrar quais são as dinâmicas destas incorporações. O fundamental do seu argumento é de que, seja vertical ou seja horizontal, a tendência é da concentração do capital e formação de portentados econômicos para dominar o mercado. Prossegue Bukharin, observando que se um trust capitalista nacional se anexa uma unidade que economicamente o completa, como, por exemplo, um país agrário, obtemos uma unidade econômica combinada. O encarecimento das matérias-primas força o desenvolvimento desta organização de empresas combinadas. Lembremos a discussão anterior, em capítulos anteriores de Bukharin, de como, naquele período, havia um descompasso entre as demandas da produção industrial e a capacidade de fornecimento das matérias-primas por parte da própria economia. O processo concreto de desenvolvimento da economia mundial contemporânea, portanto, passa por essas duas formas de centralização, seja aquela que é de modelo ou de caráter horizontal, seja aquela que é de caráter vertical, ou seja, ela vai tanto no mesmo ramo de atividade, como também incorporando outros ramos de atividade. Hoje, conclui Bukharin neste capítulo, hoje aproxima-se a hora da partilha selvagem. Ele está tentando indicar o seguinte, que esta disputa por mercados, este esforço por dominar uma economia na sua totalidade e o mercado internacional na sua integralidade, acentua uma partilha cada vez mais voraz do mundo, uma vez que os capitais internacionais passam a disputar a sua presença no mercado internacional, sob várias formas, seja através daqueles acordos draconianos, seja mesmo através da venda de produtos industrializados ou até mesmo da indústria pesada para ser implantada em países fora das fronteiras nacionais. Hoje, aproxima-se a hora da partilha selvagem. Assim como os trusts que se fazem concorrência nos limites nacionais desenvolvem-se, inicialmente em detrimento dos outsiders, também os trusts capitalistas nacionais lutam uns contra os outros, enfrentam-se na concorrência feroz. A aspereza posterior, portanto, da luta, atrai o território da metrópole ao processo de partilha. Aí, ainda, o desenvolvimento segue a linha do menor esforço, e os trusts capitalistas nacionais mais fracos são os primeiros a desaparecer. Tais são os efeitos da lei geral da produção capitalista, uma lei que só desaparecerá com a própria produção capitalista. É importante observar aqui como que Bukharin está mostrando que, num primeiro momento, a luta da grande empresa é contra os pequenos e médios capitais. Posteriormente, derrotados ou incorporados estes pequenos e médios capitais, a luta passa a ser entre as grandes empresas, e aí prevalece a lei do mais forte, ou seja, aquele que tem mais condições de enfrentar a concorrência capitalista e sobreviver no mercado. Portanto, o capital, mais uma vez, se revela como uma fera voraz, onde o limite para o capital, como dizia Marx, é o próprio capital. Com estas considerações, Bukharin fecha este capítulo
que integra a parte terceira do seu estudo, a economia mundial e o imperialismo. Tratamos aqui do capítulo 10, reprodução do processo de concentração e descentralização do capital em escala mundial. Espero que tenham gostado da apresentação deste capítulo. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuamente melhorar o nosso trabalho. Assinem nosso canal, divulguem os nossos vídeos, caso encontrem neles a utilidade ou então informações que possam contribuir com a formação de outras individualidades. E de nossa parte, continuamos aqui resgatando estes textos clássicos e fazendo o nosso trabalho, a nossa parte em defesa da sociologia. Até uma próxima.